Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre gestão, negócios e empreendedorismo. E aí vocês devem estar perguntando, o que aconteceu com o Papo Empreendedor hoje? Este é o último episódio da temporada de 2023 do nosso podcast. Já vou deixar um spoiler no começo desse episódio, que a segunda temporada não, né? A próxima temporada tá cheia de novidades. E hoje o papo é diferente. A gente trouxe o time Advice para trocar uma ideia com vocês sobre gestão de pessoas, sobre cultura. E como nós somos os entrevistados hoje, nada melhor que ter um co-host, né? Nossa novidade hoje no Papo Empreendedor. Então, para tocar, né, esse episódio, seja muito bem-vindo. O Di é nosso gestor de marketing hoje, quem cuida do Papo Empreendedor, das redes sociais da Advice e responsável pela Batistella. Di, o comando é seu hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Bom, eu de novo aqui já tive a oportunidade de passar pela bancada da Advice como entrevistado por 2 vezes, que foi uma experiência incrível. E hoje ter essa honra de coordenar um pouco e direcionar as perguntas aqui para a equipe. Bom, e como de costume, em todo início de Papo Empreendedor, a gente começa conhecendo um pouco mais os convidados. Eu convido todos da nossa audiência para acompanhar e conhecer um pouco mais da história de cada um. Fiquem à vontade, pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Vitória. Eu trabalho na Advice há quase 3 anos, atuo no setor financeiro e sou graduanda em Ciências Contábeis. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo. Eu sou formado em Direito e a minha função na Advice é analista fiscal sênior. Fala, pessoal. Meu nome é Juliana. Eu sou supervisora societária na Advice. Sou formada também em Direito. Pessoal, meu nome é Lucas, hoje eu sou sócio do Felipe, sou diretor de operações na Advice Contabilidade. Eu sou formado em contabilidade e estou na empresa há mais ou menos 6 anos atualmente. Eu também tenho que me apresentar? Por favor. Então, pessoal, eu sou o Felipe, além de host do Papo Empreendedor, sou CEO da Advice Contabilidade, uma empresa de contabilidade consultiva e estratégia que atua no país todo. Este episódio é um oferecimento à Advice Contabilidade e essa foi a ideia, trazer o time, parte, né, do nosso time, para contar um pouquinho de como é a nossa cultura, como são nossos processos. Perfeito, pessoal. E conhecendo um pouco dessa galera que a gente está recebendo hoje, a gente vai começar com a rodada de perguntas. E para começar, eu vou abrir com uma pergunta para todos. Sobre a cultura Team Advice, na sua visão, como ela funciona, o quanto ela contribui para todos vocês? Para a gente introduzir essa pergunta, é interessante colocar para nossa audiência que a gente criou em algum momento, que eu também já não sei dizer qual uma hashtag Team Advice. A gente entendeu que não era mais para falar de setor, que não era mais para falar de equipe, e que sim, que era um time. Porque afinal, se todo mundo perder, o time todo perde o jogo. Então, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. E o campeonato, o jogo, é o sucesso do nosso cliente. Então, essa hashtag Team Advice surgiu em algum momento que a gente também não sabe dizer quando surgiu. E aí, passo a bola para o pessoal. Vitória, nos fala aí. O que é a cultura Team Advice para você? Eu particularmente gosto muito da cultura da Advice. Acredito que faz mais de 3 anos que exista, porque eu tô lá há quase 3 e desde que eu entrei é falado, né, do Team Advice, que a gente é um time, que a gente tá ali para crescer junto, nós, e também o crescimento dos nossos clientes, né? Então, como o Felipe falou, não existe muito a individualização de cada um. É um time mesmo, a gente está disposto a ajudar todo mundo pode contar com todo mundo, e isso é bom para todo mundo. Marcelo, e na sua visão, o que é a cultura Team Advice? Bom, eu preciso confessar que quando eu comecei a trabalhar na Advice, eu tive um choque, né, de cultura mesmo, porque eu vinha de uma empresa onde não existia uma cultura estabelecida, né? A gente não tinha o acesso, por exemplo, a estar trabalhando, por exemplo, no dia, lado a lado com o CEO da empresa, né? De ter portas abertas, de ter a oportunidade de você conversar, a oportunidade de você ter um feedback individual, de você ser ouvido sobre aquilo que você entende que pode, né, contribuir, que pode melhorar. Então, assim, eu vejo hoje como uma questão muito importante,
né? Eu acho que não só na Device, mas acho que hoje em dia qualquer empresa precisa estabelecer a cultura. E no nosso dia a dia, acho extremamente útil porque acaba unindo, né, todos os setores. A gente trabalha praticamente, né, a gente trabalha juntos, né? Então, essa cultura só nos fortalece mesmo no nosso dia a dia como time. Muito bom. E para você, Ju? Eu acho que eu concordo com a fala do Felipe, do Marcelo e da Vitória também. E é legal porque as pessoas que entram na Device meio que estranham, na minha visão, assim, como que a gente lida, de envolvimento de todos os setores, toda ajuda. Algumas pessoas ficam até perdidas, tipo, como é que eu vou resolver tal situação? E tá o time todo lá para auxiliar qualquer pessoa dentro da equipe. E também, fora nossos clientes, percebo que quando eu entrei na Device, a tratativa não era como... Tem até no manual do colaborador, não colocar prezado. Porque realmente o cliente se torna, né, nossos amigos, a gente trata eles com muita excelência e também de forma que eles consigam entender, enfim. É bem didático e acho que é isso. Falando um pouquinho sobre a cultura da Device, que eu estou desde o início, confesso também que eu não me recordo quando iniciou esse movimento de time. Mas a partir do momento que ele se iniciou, ele se consolidou. A todo momento. Acho que hoje nossa cultura está amparada tanto na questão do time como no resultado. Então a gente sempre pensa, auxiliar os clientes, atingir o resultado necessário, e isso todo mundo em conjunto. Enquanto um cresce, todo mundo cresce. Acho que esse é o nosso mantra hoje. É legal colocar essa história do manual do colaborador, né, que tem as regras de comunicação, porque algumas pessoas sabem, mas eu vim do poder público. E lá no poder público nós escrevíamos ofícios, né? Quem escreve ofício hoje, né? E aí você colocava no final do ofício: aproveito o ensejo para reiterar os mais elevados protestos de estima e consideração. Se você está mandando ofício, você não é um ensejo e você não tem protesto e consideração por quem está recebendo, né? Então esse foi o insight de falar, a palavra prezado é banida da nossa comunicação. E é muito legal ressaltar também, né, quando a gente fala de cultura de empresa de modo geral, olhando pela uma ótica do marketing mesmo, a cultura, por mais que seja positiva ou negativa, toda empresa vai ter. Ou a gente opta por criá-la, ou ela vai se criar sozinha, né? Isso é um fato. No caso, assim, eu acompanho já o processo da Device, acho que tem uns 3 anos. 2020. 2020. E é incrível, assim, como a cada ano eles vão aperfeiçoando tanto as linhas de comunicação com os colaboradores, todo o calendário de endomarketing, o cuidado com as ações e tudo mais, com foco no quê? Ter cada vez mais limpo, sem ruído, esse canal de comunicação, né? E, consequentemente, experimentar o novo, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala, por exemplo, pensa em contabilidade, existe um preconceito, né? E eu acho que quando a gente entra no mercado, e profissionais como vocês da área, eu acho que vem para quebrar esse paradigma, né? De contabilidade não é dentro da caixa, na verdade é fora da caixa. Há um estereótipo, né? Quando você pensa aí, você que está ouvindo o podcast, pensa num contador. Você vai imaginar um senhorzinho cabeça branca, gordinho, com aquela camiseta listrada meio cheia de risquinho, né? Com a mesa cheia de papel, com uma canetinha no bolso, uma canetinha Bic, e um cara que muitas vezes não sabe se comunicar, que não sabe conversar com o cliente. Exato. E aí a gente quer desconstruir toda essa realidade. Eu tô trabalhando para também não ficar gordinho. Faz parte. Bom, agora dando início também às perguntas específicas. Vou começar com a Juliana. Juliana, como que você enxerga a sua carreira e evolução dentro da Device? Ou como ela contribuiu para o seu crescimento profissional? Bom, eu entrei na Device como assistente societário. Eu estava terminando minha graduação em Direito, estava no meu último semestre. E desde então, a Device, enfim, ela contribui eu faço bastante cursos lá. E além disso, hoje eu sou supervisora societária, eu consegui ver que eles enxergaram e também me fizeram enxergar que realmente é não pensar pequeno, sair fora da caixa. É um desafio, né? Também tá nesse cargo, tá nessa visão dentro da Device. Mas me fez querer mais e está fazendo querer mais, crescer também. Uma visão um pouco longe, a gente pensando assim, em questão de cargo, enfim, do que a gente pode conseguir, acha que não vamos alcançar com a questão da idade ou está finalizando a faculdade, enfim.
E trouxeram essa visão para mim, eu também consigo enxergar, vejo que eu cresço com eles, também vejo eles crescendo com o que eu estou trazendo para a Device de ensinamento, e eu tenho só a agradecer. Eu começo a chorar agora, né? Não, mas eu tenho só a agradecer. Bom, e também, esse ano passado, eu entrei na Device em 2022, em janeiro. No mês de julho, eu casei. E esse ano, em maio, eu tive meu filho. Foram vários desafios, né? Tanto na Device, como também na maternidade, também no casamento. Foi tudo muito novo para mim, em todos os aspectos. Tanto em profissão, em cargo, enfim, em maternidade. E eu acho que eu tô conseguindo tirar de letra. Quando eu voltei, depois da minha licença, eu até conversei com o Felipe e com o Lucas. Eu estava receosa de como eu voltaria, se eu estaria também na cultura ainda da empresa. E eu percebi que a Device, enfim, todos me abraçaram. E eu tô muito grata por estar passando por esse processo, por essa novidade com eles estarem me vivenciando e presenciaram também meu crescimento, tanto pessoal como profissional. E além disso, então essa semana também, segunda e terça, o Felipe e o Lucas, eles viajaram, então eu consegui liderar a equipe aí em 19 pessoas. Foi também muito desafio. O Marcelo e a Vitória, que estavam presencial nesses dias aí, foram muito jus. Eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Mas entra também naquela cultura onde todos estamos para um ajudar o outro. E eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. E agora eu vou direcionar uma outra pergunta para a Vitória. A gente olhando para toda a sua trajetória dentro da empresa, crescimento, evolução, a pergunta daqui para frente, o que você espera do futuro? Quando a gente para, né, para pensar no futuro, que a gente muitas vezes quer pensar no passado. Se eu comparar a Vitória de janeiro com a Vitória de agora, o quanto eu cresci, o quanto eu evoluí, o quanto eu errei, o quanto eu caí. Então, muitas vezes a gente, né, fala mais do passado do que do futuro. Como eu comentei no início da gravação, né, do podcast, eu sou graduanda em Ciências Contábeis. Tô bem longe de ser formada, de ser contadora. Tô finalizando o primeiro semestre agora. Mas eu pretendo ser muito feliz na minha profissão. Pretendo exercer ela. Eu, na verdade, me achei no setor contábil, porque anteriormente, há uns 2, 3 anos atrás, eu iniciei graduação em recursos humanos, né? Que é recrutamento e seleção, né? Tem a parte do DP, folha de pagamento. E como o Felipe sempre brinca, não dá. Vitória no departamento pessoal, não rola, não funciona. Sei que muitas coisas eu trabalho melhor, então essa parte meio que já deletei, deixei para trás, tranquei a faculdade, nunca mais quero fazer. Mas na contabilidade eu realmente me achei e assim, né, entrei como auxiliar lá na Device, hoje também sou analista sênior. E eu sempre brinco com o Felipe, né, a gente é jovem, tá crescendo e ele sempre pergunta o quanto você quer crescer, né, aonde você quer chegar aqui dentro. E eu falei, será que se eu falar pra você que eu quero ser sócio, eu tô sendo muito ousada? Então, a gente, né, tem essas brincadeiras, mas claro que a gente quer crescer sempre, né, em conjunto com a empresa. Então, eu quero ser feliz com a área que eu escolhi. Legal. E a gente percebe muito isso, né? Eu acho que no segmento de vocês, né, eu pelo pouco que eu conheço também do lado de gestão, pelo ser um prestador de serviços e pelo que eu conheço a equipe, assim, você vê, acho que a palavra oportunidade rola muito ali, né? Ouvir, ser ouvido, troca, e eu acho que crescer junto, né? Eu acho que é muito legal ver, assim, eu tenho essa filosofia dentro da minha empresa também, de estimular o crescimento do outro, não só olhar como CEO, como diretor. E eu percebo que, assim, acho que até a sinergia que a gente trabalha, né, em parceria, o departamento de marketing contra a empresa que nos contrata, eu acho que dá certo por isso, por parecer na forma de gestão, né? Tem um conceito bem legal que a gente fala no dia do onboarding do colaborador, que é a segunda lei do triunfo do Napoleão Hill, que é a mente mestra. Que por força natural, há uma tendência que a gente colabore com os objetivos dos outros e os outros colaborem com o nosso. Então, quando a gente estimula, quando a gente anunciou no ano passado o início do planejamento do programa de partnership, inclusive, é justamente para estimular a galera de entender. Existe um teto nessa caixa. Mas esse teto
uma martelada, quebra ele e a gente avança, né? Então, esse movimento que a Vitória cita de brincar, eu quero ser sócio, eu quero ser supervisor, eu quero ser head de área, é uma cultura que ela vai continuar sempre sendo incentivada, né? Às vezes o Lucas brinca, aí quanto você quer ganhar? Tá na sua mão, né? Porque isso faz com que todo mundo cresça em conjunto. Não, exato. E essa situação que você falou do teto e piso, vamos falar de modo geral, né? Que a gente fala muito sobre isso no dia a dia. Eu acho que tem que ser só um direcional. Para onde eu vou? Vou direcionar o caminho, não estabelecer um limite, né? Eu acho que eu coloco isso como regra de vida também, porque eu acho que quando a gente chegar no teto, a gente vai querer mais, né? E eu acho que o que motiva a gente a trabalhar e querer mais é justamente não ter limite. Buscar o novo, buscar melhor e Existe vai. uma diferença muito grande entre ambição e ganância. Total, total. E as pessoas confundem muito isso, né? Muito. E a pessoa gananciosa é uma pessoa com poucas virtudes, mas uma pessoa ambiciosa, a ambição é uma virtude. Você querer progredir, ter prosperidade, né? Sim, com certeza. E quando a gente fala um pouco sobre os rituais da Device, as atividades que acontecem dentro da empresa e tudo mais, eu vou pedir para cada um de vocês falarem um pouquinho qual é o preferido e por quê, e o quanto isso contribui para vocês. Pode começar pelo Lucas. Um dos rituais que a gente tem dentro da Device, que o meu pensamento seria o melhor, seria o All Hands. Eu gosto da gente contribuir, da gente trocar ideia, da gente falar como que está sendo o crescimento da Device, demonstrar os novos colaboradores que estão entrando dentro da equipe, fazer o pessoal engajar e sentir o que é a Device de fato. Então hoje eu gosto muito do All Hands, o All Hands anual que vai vir aí sexta-feira, que o pessoal está ansioso, que tem muita surpresa. Então tem muita coisa boa vindo por aí e eu acho sensacional o que a gente criou. Bom, eu acho que o meu preferido entre os All Hands é o anual. Fica aquela expectativa, eu acho que o mês inteiro, meu Deus, tá chegando o dia, o que vai ter, como se fosse um Big Brother, fosse a prova do líder e alguém fosse premiado. Nos rituais da Device, eu acho que o All Hands anual é o mais esperado e, nossa, tô ansiosíssima pro que vai ter agora sexta-feira, no dia 1. Bom, eu vou falar mais de um aqui, que eu gosto. Eu particularmente gosto muito do mês do desafio da Device. Achei uma ideia fantástica que a gente fez. E a cada ano que passa, né, a gente está aperfeiçoando ele. E eu gosto muito porque é um mês onde estimula as pessoas a prática da atividade física. Então a gente vê muita gente que não pratica atividade física no dia a dia, mas que vai, né, nos eventos comparecem nos eventos que a gente faz, geralmente nos sábados, né, onde a gente tenta reunir a equipe toda. Então, isso queira ou não queira, é uma forma de contribuir, né, com a pessoa, com a saúde, né, enfim. E o All Hands anual também, né, onde a gente tem uma cultura de reunião lá de todo mundo, né, já é praticamente uma pré-confraternização que a gente tem, né, e onde é anunciado, né, as promoções, então todo mundo fica, né, aguardando o que pode acontecer, né, para onde os rumos vão tomar. Então, assim, na minha visão, acho que esses dois são os que eu mais gosto, assim, da cultura. E eu até vou complementar, porque assim, o Desafio Advice foi um case aqui no nosso escritório também, quando a gente trabalhou um pouco, e o quanto isso não só refletiu na qualidade da relação interpessoal, acho que da equipe da Advice, mas o quanto isso inspirou o mercado. Né? Porque aqui eu já vi outras empresas me questionando o que é, como funciona, qual que é o propósito disso. E até é legal, todo ano quando a gente vai sentar para fazer o planejamento anual da Advice, né, com o Lucas e com o Felipe, a gente define muitas datas, o quanto vai durar, o que vai ter de novo, o que não vai. 2024 vem muita novidade aí, mas, por exemplo, o All Hands, assim, o Desafio Advice, ele foi adequado até numa data pós-estresse, né, que é pós-leão, que é imposto de renda, que é um período que a equipe toda, né, tá muito ativa. Então, assim, esse cuidado da empresa de entender e respeitar que é um momento de sobrecarga natural, né, na função de vocês, mas aquela situação de ter um momento de descontração. Gera prêmio, gera competitividade mais saudável, mas ainda assim se desconecta um pouco daquele estresse, né? Por favor, falta você. Bom, como o Lucas, a Ju e o Marcelo comentaram, um dos meus preferidos também é o All Hands, principalmente o anual, que gera a gente já é ansioso, né? Então gera toda aquela ansiedade, o que vai acontecer, quais rumos vão tomar, né? Todo ano uma novidade diferente. Mas particularmente eu tenho um que eu gosto muito e
eu faço questão, né? Claro que eles também fazem questão de ter, mas eu também faço questão de ter, que é o feedback one a one, que seria o feedback 1 a 1, né? Que a gente tem bimestralmente. Então, todo bimestre, né, tem o feedback, senta o funcionário, e o Lucas e o Felipe, e é um ambiente totalmente seguro, onde a gente pode conversar, eles falam onde a gente acertou, o que a gente precisa melhorar, e eu acho que todas as críticas são para o nosso bem, todas as críticas são muito construtivas. Então, é um lugar que eu me sinto segura de expor, que eu sei que eu posso falar, que eu vou ser ouvida e que, né, não vai sair dali o que vai ser dito, e que eles estão sempre, né, dispostos a ajudar a gente, a colaborar de alguma forma. Então, particularmente, é um ritual que eu gosto muito, porque, para mim, mesmo que, né, fosse falado críticas, onde eu precisasse melhorar, eu sempre trouxe aquilo como uma coisa boa. Então, um dos meus preferidos também é o feedback 1 a 1. Ô, Di, um ponto bem legal de colocar para a audiência, né? O que são esses rituais? A gente acredita muito que... Acredita não, né? É uma realidade. Nós aprendemos por repetição ou por impacto. E como que a gente mantém todo o time na mesma cultura? Com rituais, né? Eu particularmente gosto disso muito. Acho que isso vem da ancestralidade também, de a gente ter rituais e rotina. Eu sou uma pessoa que funciona super com rotina. Então, dentre os rituais que a gente tem, nós temos os principais. O All Hands. Toda última sexta-feira do mês, eu e o Lucas, faça chuva, faça sol, nós teremos uma reunião de cultura com o time. Compartilhar resultado, mostrar futuro, se confraternizar, fazer dinâmica. A cada 60 dias nós paramos nossa agenda e aí o empresário que me procura e fala: pô, Felipe, mas dá trabalho fazer feedback. Dá trabalho pra cacete, cansa pra cacete. Você chega no final do dia, você tá destruído. Não porque teve feedback ruim, mas porque você tem que estar presente por 15 horas pra galera, ouvindo e se conectando com o que a Vitória traz para aquele feedback. E um case legal é que a gente pega, né, todo o feedback, escreve ele, depois joga na IA para ela dar um resumo. Então a gente sabe que, por exemplo, no mês de abril, palavras como ansiedade, estresse, cansaço, elas aparecem. Da mesma forma que em novembro, porque a galera está no final de semestre na faculdade. E aí, né, um desses rituais originou a ideia do Desafio Advice. É claro para todos que as áreas de administração e finanças são as áreas que a maior ocorrência de distúrbios mentais e emocionais. Então, ao invés da gente chorar o leite derramado, como que a gente previne para que essa leiteira não ferva? E aí surgiu a ideia do Desafio Advice, que é uma gincana de 30 dias, onde a galera compete para quem perde o maior percentual de gordura e para quem cumpre o maior tempo de atividade física. E a gente está gravando o episódio antes de ir ao ar, não, né? Antes de ser realizado o nosso All Hands anual, que é o fechamento dos All Hands. Mas a galera que está aqui vai ficar na ansiedade, que tem novidade em relação ao Desafio Advice para o ano que vem. Lucas, quer complementar? Queria complementar duas coisas. Queria complementar um pouquinho sobre o feedback. Falou que a gente perde, não que a gente investe o tempo da agenda com a equipe, mas a gente tem que fazer todo um preparo antecipado, toda uma pauta, a gente observa cada colaborador, a gente conversa com a equipe, conversa com os supervisores e entende aqueles que estão abaixo da hierarquia, digamos assim, quais são os principais pontos para a gente abordar. Então não é um processo que depende de 15 horas, demanda muito mais, muitas vezes, e por isso acaba sendo muito exaustivo algumas vezes, mas vale a pena, com toda certeza. Todas as anotações que a gente tem lá desde outubro de 2021, que a gente constrói até hoje, a gente consegue observar alguns parâmetros. Meses que a gente está muito mais estressado, que a equipe está com mais ansiedade. Quais meses depende muito mais que eu e o Felipe vá até lá, dar um auxílio para a operação nesses fatos. E um pouquinho sobre o Desafio Advice também. A evolução que a gente teve no longo período, né? Como começou? Pode falar um pouquinho? Sim. Como começou a ideia? Na verdade, não sei como começou a ideia. Como começou a ideia e a evolução que a gente teve ao longo do período. Porque hoje a gente tem um POP de como funciona o desafio. Legal. Hoje a gente tem os patrocinadores. Hoje nós temos também as atividades de forma correta. O período, a gente bateu a cabeça e deu muita coisa errada no começo, isso de fato. Sim, é legal. Eu não me lembro, a gente começou em 2020 com uma coisa da minha cabeça. Às vezes as pessoas perguntam onde você tira essas ideias. Observando o que a galera tá fazendo e eu me considero uma pessoa criativa também. E aí a gente começou a pensar, pô, mas como que eu vou executar o ano que vem? Isso vem de um hábito meu de, quando eu tava na prefeitura, lá igual os maias faziam, escrevendo no papel, sem arquivo digital, eu costumava escrever um diário na capa do processo, porque eu falava, pô, eu não vou estar aqui. E depois, e se eu morrer? Essa porcaria precisa continuar, né? E acho que eu trouxe isso pro ambiente corporativo.
Então eu falei, não, eu preciso mapear, porque o ano que vem as coisas precisam estar mais fáceis. E a gente começou uma construção de POP. Então hoje, quando o comitê de eventos vai lá executar o desafio Advice, a gincana, já tem um POP, quem é o personal que nos acompanha, quais são os lugares que a gente tem interesse em fazer atividade, qual que é o layout do logotipo do desafio Advice, onde que manda fazer o troféu. Então isso está muito mais mapeado para que o budget, que é um desafio, então o Lucas, né, que é além de diretor de operações, é nosso CFO, ele dá o budget, então é uma atividade a galera conseguir bater o budget, né, então acho que isso foi uma evolução durante o processo. Em relação ao feedback, às vezes o empresário, né, e aí não vou falar que a gente não erra, porque a gente erra pra cacete também no dia a dia, mas mesmo com feedback, então imagina, e se eu não tivesse esse ritual? Que eu vou pegar todo, né? Então, se a Juliana falar, hoje eu estou com dor de barriga, isso vai para o relatório de feedback dela. E isso a gente usa uma inteligência artificial para resumir. Mas se não tivesse isso, seria muito mais difícil gerir um time de 20 pessoas com personalidades diferentes, com sonhos diferentes e com forma de se comportar diferente. E eu acho que o mais difícil nisso também, e principalmente nessa situação do feedback, é aquela situação, você cria uma linha de comunicação ininterrupta que faz o quê? Tem o propósito aí de não deixar acumular, né? Aquela situação, um descontentamento, uma ideia, algum questionamento de o que eu posso fazer para crescer, o que eu posso fazer para melhorar. Então, aquela situação, não deixa ter espaço ou lacuna de má interpretação, né? Que eu acho que hoje, quando a gente analisa a comunicação, né, relacionamento entre colegas de trabalho, eu acho que ter uma comunicação limpa, né, que não tem atrito, eu acho que isso minimiza muito esse tipo de risco, né? E vocês citaram alguns aí, e até eu vou colocar como cultura / ritual / vivência da empresa, né? Vocês têm algumas políticas internas que eu comecei a analisar e eu falei, putz, cara, que legal. Desde auxílio bem-estar, falar sobre, tipo, trazer uma profissional de fora que pode falar sobre trazer uma assessoria de coach pessoal, fazer alguma atividade física, como é o desafio, trazer situações de, por exemplo, vamos falar sobre comunicação, mas de repente comunicação não verbal, vamos falar sobre aspecto físico, comportamento, moda, né? Então, o quanto isso pode contribuir, e aquela coisa, são vivências que não vão ficar só no seu nicho de trabalho, você vai levar para sua vida. Né? Então, falar sobre branding, cursos e tudo mais. Então, assim, acho que a Advice ela tem uma dinâmica muito legal e o mais interessante, eu acho que, observando bem, não é engessado. Não é aquela coisa, fez uma vez, deu certo, vai fazer igual no ano que vem. Não, aprimora. Ou, não foi legal? Cancela. Eu odeio sempre foi assim. Eu odeio. E já diria a escola de administração japonesa. A gente tem que ter a cultura do Kaizen, melhoria constante, né? Eu tava conversando hoje com uma pessoa, mas o recrutamento de seleção tá bom? Eu falo, tá bom. Mas acho que dá para melhorar. Sempre dá, né? Sempre dá. Pô, show de bola, gente. E eu vou fazer mais uma pergunta geral, tá? Se a gente for parar para pensar em fatos marcantes ao longo da trajetória de vocês dentro da empresa, né? Fatos que marcaram e como estar numa empresa que tem foco, na verdade, em processos, em tecnologia, em pessoas. Fiquem à vontade, quem desejar começar. Começa você, Vitória. Bom, fato marcante acho que meu 14º salário. A gente tem um plano de carreira, né? Só para contextualizar um pouquinho. E dentro desse plano de carreira tem alguns prêmios que os colaboradores podem alcançar. Então, tem vale alimentação nas férias, e tem 14º, tem até viagem para quem conseguir alcançar o que está detalhado no plano de carreira. E eu sou a primeira funcionária da Advice que conseguiu alcançar o 14º salário esse ano. E para mim foi uma coisa muito marcante. Inclusive, já gastei tudo o dinheiro. Brincadeira. Mas acredito que seja o 14º. É verdade. Analista financeira descontrolada na vida pessoal. Mas acredito que seja o 14º. E também o que marca muito a minha carreira é que quando eu entrei na Advice, eu tinha uma breve experiência em escritório de contabilidade, mas era totalmente diferente do que eu já tinha visto. O outro escritório não trabalhava com organizações, né? Eu trabalho no financeiro hoje, mas eu faço prestação de contas. Então, para mim, foi algo muito novo. Eu não sabia fazer e eu tive a oportunidade de aprender para chegar até onde estou hoje. Então, sou muito grata a isso e
foram esses fatores que acho que mais marcaram. E sobre pertencer a uma empresa, né, fazer parte de uma empresa que investe em tecnologia, em pessoas, eu acredito que, apesar da tecnologia estar muito dominante no mercado de trabalho, o que faz uma empresa ainda permanece sendo as pessoas, porque, né, a gente faz home office e tudo mais, se não for tecnologia, a gente não trabalha. Então, por mais que a gente, né, aprimore as tecnologias, a gente faz para agilizar o processo, mas precisa de uma pessoa boa, uma pessoa responsável, uma pessoa interessada em, né, estar sempre aprendendo, aprimorando, para estar sempre em frente. Então, eu acredito que o principal pilar continua sendo as pessoas dentro da empresa. Perfeito, perfeito. E para você, Marcelo? Cara, pra mim tem um momento que é muito marcante a partir do momento que eu venho pra Device, porque é como eu já falei, né? Eu vim de uma outra empresa com uma cultura completamente diferente. Então, quando eu chego, eu tenho um choque de realidade, né? E vou me adaptando, né, de maneira positiva, mas não sei nem se o Felipe vai lembrar dessa situação, mas quando eu entrei, eu chego na Device em final de outubro de 2021, sem experiência nenhuma na parte fiscal, mas com muita vontade de trabalhar na parte fiscal. Eu comecei a tentar, né, ir para essa área desde 2013, e eu só fui conseguir uma oportunidade em 2021. Né? Então, assim, eu sempre fui tentando, né? Mas assim, por falta de conhecimento e de experiência, nunca consegui. E a Device me deu a oportunidade e entrei como auxiliar. E no começo foi muito complicado. Foi muito complicado, porque a gente estava montando um time novo no departamento fiscal. E por mais que a gente chegue, né, com aquela vontade, com aquela... né, querer aprender e resolver e vão pra cima, é muito complicado, né, no começo. Mas enfim, eu aceitei o desafio, topei e falei, vamos lá, vai dar certo, vamos pra cima. E pouco tempo depois, o Felipe me chama pra conversar na sala e me comunica que eu vou ser promovido para assistente fiscal. E aí, naquele momento, eu falei, cara, Felipe, desculpa, mas eu acho que eu não tô pronto, cara. Eu acho que eu não tô ainda no patamar de agora ser assistente. Por causa disso, daquilo, né? A gente conversou e tal, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu quero sempre dar 110%, eu quero sempre mais. E ele falou, Marcelo, fica tranquilo, porque não é só a questão da técnica, cara. Eu entendo que você tem uma dificuldade ainda com relação a algumas coisas, que você precisa aprender algumas coisas. Todo mundo precisa aprender. A gente vai continuar aprendendo junto, mas existem outras características que você tem que também servem, né? Que também estão, que fazem com que você esteja apto hoje para ser um assistente fiscal. Né? E aí uma coisa que ele sempre bateu nessa tecla da questão da comunicação, né? Então, assim, não se cobre tanto, não se apegue tanto só nessa parte técnica, mas também tem outras coisas, né? Como o nosso plano de carreira mesmo, né? Menciona. Então, assim, não é só um detalhe. Então, é o contexto geral da obra que está fazendo com que você hoje, né? Que a gente chegou nessa conclusão de você, né, ser promovido assistente fiscal. Então, assim, esse foi um fato que me marcou, porque assim, eu nunca tive isso, né? Eu nunca tive essa conversa franca em nenhum lugar que eu trabalhei. Então, isso pra mim foi muito marcante, né? Porque pra gente que é colaborador, né? A gente que tá ali no dia a dia trabalhando, cara, muitas vezes é isso que você quer ouvir. É isso que você precisa pra você, entendeu? Sabe? Te dar um gás a mais, você saber que o seu trabalho tá sendo visto. Entendeu? Que você sabe que aquilo que você fizer tá tendo um acompanhamento, estão vendo o que você está fazendo, quer dizer, você está tendo resultado. Tá fazendo diferença. Está fazendo diferença, você entendeu? Então isso, né, por colaborador, eu acho que é de suma importância. E com relação, acho que essa parte de tecnologia, eu até vou pegar um gancho no que a Vitória falou aqui, eu acho que o grande desafio é hoje a gente conciliar
as pessoas com a tecnologia, né? Porque a contabilidade hoje ela é tecnologia e vai caminhar cada vez mais. Mas a gente não pode esquecer que por trás da tecnologia tem as pessoas trabalhando. Então a gente, né, da mesma forma que a gente vai explorar, continuar explorando e aumentando as tecnologias, né? E a gente está fazendo isso, né? Dentro do nosso time, na verdade, em todos os departamentos, a gente sempre está em busca de novas tecnologias que façam com que a gente, né, consiga otimizar o nosso trabalho, o nosso tempo, que a gente consiga entregar melhores resultados em menos tempo, né? Para a gente conseguir ser mais assertivo, ser mais consultivo para o nosso cliente, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que por trás de tudo isso nós temos pessoas trabalhando e que são elas que vão fazer muitas vezes, né? Que vão apresentar os resultados e os nossos clientes são pessoas. Quer dizer, então, por trás da empresa vão ter pessoas e os nossos clientes são pessoas. Então, acho que o maior desafio mesmo é conciliar. Acho que é tudo isso. Perfeito. E para você, Ju? Bom, pegando um pouco do que o Marcelo falou, eu acho que a visão da Advice, ela deixa para todos os colaboradores que não somos substituíveis. Porque sabemos que muitas empresas, né, tem aquela visão de muita gente entrar lá, trabalhar, bater seu cartão de ponto e ir embora. E saber, nossa, hoje eu estou aqui trabalhando, mas pode me substituir, né? Posso ser mandado embora a qualquer momento. Então, depende de qualquer dificuldade que sabemos que tanto a vida pessoal como a profissional ela impacta, né, no nosso dia a dia, e faz com que deixe a visão que não somos, né, substituíveis. Por quê? Tanto o Felipe como o Lucas, eles são sempre presentes em vários momentos. Se alguém, enfim, chega com alguma dificuldade, tanto profissional como pessoal, eles são totalmente abertos para conseguir conversar, para conseguir achar alguma solução. E em todos os setores, né? Apesar de sabermos que Felipe tem experiência mais em uma parte, o Lucas tem experiência mais em outra, mas os dois sempre estão abertos para, enfim, nos ajudar em todos os momentos. Eu acho que investem, isso deixa todo mundo trabalhar super mais tranquilo. E eu acho que a equipe inteira, assim, né? Quando alguém chega, enfim, com cara fechada, qualquer risadinha, qualquer coisa, conversa, assim, eu acho que consegue descontrair também o trabalho. E na parte de tecnologia, eu acho que não só, né, o Advice, mas também os colaboradores em si pensam que a gente tem que avançar conforme o mundo está avançando. Então, a gente faz até uma visão lá no Advice agora de Advice sem papel, que tá tudo digital, então a gente está desapegando realmente dos papéis físicos. E, enfim, vários órgãos também estão abraçando essa visão aí digital. Eu acho que a gente tem que caminhar também conforme eles também caminham. E, enfim, a Advice está investindo tanto na tecnologia de todo mundo. Um fato que me marcou realmente a promoção, receber essa notícia, né, de promoção, enfim, de eles conseguirem reconhecer, né, o que a gente está na Advice. Às vezes chega aquela mensagem, né? Vem na sala um pouquinho, eu falo, ai meu Deus, o que eu fiz errado? Mas foi notícia boa, então a promoção em si, eu acho que é um fato que me marcou bastante. Show. E para você, Lucas? Cara, foram tantas coisas que aconteceram nesses anos, Deus do céu. Acho que a primeira coisa foi que a Advice me ensinou a crescer enquanto profissional. Quando eu tava fazendo faculdade, até falo pra todo mundo hoje, estagiário, auxiliar, seja quem for, eu falo, pessoal, isso aqui é uma faculdade. Entende? O que você aprende no escritório, você vê coisa nova todo dia. E aí todo mundo tá do lado, todo mundo tá à disposição pra auxiliar sempre. Eu tive quantas dificuldades no início. Tinha o Felipe, tinha a equipe ao meu lado, sempre que eu precisava, seja uma dificuldade. Porque hoje o escritório em si, todo mundo fala contabilidade. Mas não é contabilidade. Embaixo de um escritório de contabilidade tem 7, 8 departamentos diferentes. Então cada um com a sua área de atuação. O pessoal olha, imposto, todo mundo entende sobre imposto. Não, não é bem assim. Departamento pessoal, todo mundo entende sobre folha de pagamento. Não é bem assim. Então existem essas divisões. E você, à medida que você vai subindo, você tem que ter experiência com todos os departamentos. Não adianta uma pessoa chegar para você hoje e falar, como que eu resolvo um problema de prestação de contas? Eu não posso chegar para a Vitória e falar, não, eu não sei. Posso falar, olha, eu não sei, mas vamos resolver em conjunto. Vamos lidar, vamos ver como funciona. Então acho que a Advice contribuiu muito para a minha carreira profissional desde o início. A própria faculdade, se eu falar, aprendi contabilidade na faculdade, o raso. Hoje a Advice ensinou tudo que eu sei, tanto na minha carreira,
parte profissional, aprendi muito sobre terceiro setor. Acho que nossos clientes, quando a gente olha para o terceiro setor e olha para outra área de serviços médicos que a gente atua também, a gente consegue ter uma outra visão de mundo. A gente consegue participar, consegue olhar como que funciona o serviço dentro da sua realidade, através dos números. E eu acho que isso é um espetáculo. É muito raso querer analisar uma clínica médica só pelo faturamento. Não faz o menor sentido. Você precisa conhecer o que o médico faz. Quando a gente fala do terceiro setor ou de uma outra empresa, precisa entender o projeto do cara. Não funciona nesse formato, né? Acho que o Lucas colocou um negócio legal, né? Que embaixo da Device Contabilidade tem inúmeras áreas e cada área com uma fazenda de abacaxis embaixo, né? Para serem resolvidos. Só para fechar essa questão, acho que das marcações, né? Daquilo que faz evoluir, às vezes muitos gestores me falam, pô, Felipe, tô com dificuldade X, Y, Z, e aí eu brinco, entra na fila, vai, que você vai ter outras dificuldades pela frente. E é importante também deixar claro para todo mundo que ninguém está recebendo 5% de gratificação esse mês para falar aqui, né? Poderia, né? Ai, que pena. Mas é legal a gente entender que é um contexto. Eu adoro contabilidade, adoro fazer o que eu faço. Mas se não tiver todo esse ecossistema de pessoas, o negócio não funciona. Sim. Né? Não adianta a gente achar que vai funcionar, porque não vai funcionar. E para você, Felipe, como fundador da Device, ao longo dessa história toda, desse tempo de mercado, teve um fato que te marcou muito dentro da empresa? Porra, tem vários, não? Primeiro, acho que o ponto, eu nunca quis ser empreendedor. Nunca estava no planejamento, mas acho que sempre tive E agora é host de um Papo Empreendedor. Meu sonho era ser auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, né? Eu queria auditar contas, ferrar prefeito que fazia coisa errada, essa é a minha vibe, né? Eu tinha essa ilusão que ser servidor público era muito bom, né? E passei pelo poder público e sou muito grato, porque eu aprendi muita coisa. Não tenho mestrado e não tenho pretensão de fazer, mas ali foi meu mestrado. Eu acredito que o que mais marcou nesses 7 para 8 anos de Advice é quebrar o teto. E pensar que, por exemplo, em cima desse teto vai ter problemas que eu ainda não conheço. E que vai doer pra cacete a hora que você tomar um tombo. E que vai tomar. Não adianta. Pessoal, empreender não é um mundo cor-de-rosa cheio de unicórnios. Tem tomação no rabo, desculpa a palavra, todo dia. É isso. O Israel Salmen lá fez do livro. Empreender é a arte de se fuder todos os dias. E é isso. Só que vale a pena no final do dia. E acho que cada vez que a gente quebra o teto, cada vez que a gente começa um novo projeto, o próprio Papo Empreendedor, que é um produto da Advice Contabilidade, né? Quando a gente começou o projeto, né, Paulinho, todo o time aí com a gente, não, vamos começar, era só um hobby, não era para virar o que virou, né? Uhum. Então acho que cada vez que a gente quebra o teto, gera uma marcação temporal assim na linha do tempo, um risquinho tipo, boa, agora tem outra meta para bater, né? Tem outra meta. Perfeito. Parafraseando o ex-presidente Dilma Rousseff, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Essa é a realidade. Bom, e agora, voltando para as perguntas direcionadas, vou falar com o Marcelo. Se a gente for pensar em mercado, tá? Vamos falar de 2024, a gente está encerrando aqui 2023. Na sua visão, o que a gente pode esperar? Qual que é o maior desafio para 2024? Olha, uma coisa muito legal que a gente tem, que o Felipe e o Lucas dão liberdade para a gente também, é a questão de participar dos processos seletivos. Então, essa era uma experiência que eu já tinha tido uma outra empresa que eu trabalhei, mas não tão próximo, né? Não acompanhando desde o início até o final, como eu acompanhei aqui na Advice. Então, e assim, né, analisando o mercado e vendo o que outras pessoas, né, comentam, né, eu tenho o hábito de seguir algumas pessoas, né, alguns empresários e, né, enfim, assistir podcasts sobre o assunto, e toda vez que é conversado sobre isso, o maior desafio é a questão do recrutamento e seleção. Então, acredito que 2024 também vai ser um desafio, a questão do recrutamento, porque a gente que
que vive isso quando acontece, você vê o quanto é difícil encontrar pessoas, né, engajadas mesmo, pessoas que estão querendo. Às vezes você vê assim, que tem bastante participação, mas a hora que vai afunilando, que você vai, né, fazendo verificação e tal, você vê às vezes as pessoas elas desistem, não dão um feedback, não dão um retorno, não falam por quê. E aí você, né, não sabe, você fica, né, muitas vezes acaba ficando, né, vai se afunilando e você vai ficando cada vez mais sem opção, e você vai vendo que a dificuldade mesmo das pessoas chegarem até o final, né? Então, na minha visão, acho que é a dor de todo empresário, acho que o desafio, acho que de toda empresa e de quem, principalmente quem está dentro de departamento pessoal, recrutamento de seleção, que trabalha diretamente com isso, essa dificuldade mesmo em conseguir encontrar pessoas, né? Ainda mais quando a gente existe, né? Que nem no caso da Advice, onde a gente tem uma cultura né, muito bem estabelecida. Quando a gente vai, né? Quando a gente está procurando as pessoas, a gente tem, né, essa tendência de procurar, né, de tentar, né, entender se a pessoa ela tá dentro dessa cultura, né? Porque, assim, não faz sentido também, né, a gente trazer pessoas, né, por mais que ela tenha uma boa técnica, e aí que tem a questão também, né? Quando você tem uma cultura implementada, você não vai olhar só a parte técnica. Você não vai se atentar só ao currículo da pessoa, porque ela pode ter um currículo fenomenal, tecnicamente ela pode ser fantástica. Ela pode ter várias experiências, pode ter vários cursos, mas se ela não tiver alinhada com a cultura da empresa, provavelmente essa contratação não vai dar certo. E muitas vezes não vai dar certo porque a empresa não vai se adaptar à pessoa, ou muitas vezes a pessoa não vai se adaptar à empresa, porque ela não está alinhada àquela cultura. E aí provavelmente ela não vai se sentir bem, ela não vai se encaixar junto com o time, com as pessoas. E aí fatalmente o que vai acontecer? Ela vai ficar um tempo e vai sair. E aí a gente vai entrar naquela questão do turnover, né? E sai, entra outro, sai. O que não é interessante, né? Para ninguém. Então, na minha visão, hoje, né, por tudo que eu vejo, por tudo que eu escuto, acredito que o maior desafio mesmo vai ser essa questão de contratação, de recrutamento de seleção. E eu acho que vai ficar cada vez mais difícil. Mesmo que, assim, as técnicas, né, elas vão melhorar. A gente sempre vai, né? Que nem, por exemplo, o Lucas com o Felipe tem todas, né, tem situações, vamos dizer assim, eles têm bagagem, tem ali informações que vão fazendo com que a gente vá diminuindo, né, essa margem de erro. Vamos dizer assim, olha, aqui a gente fez assim, então ó, aqui deu certo. Então a gente tem, né, alguns perfis ali que a gente, né, que fazem com que a gente vá aperfeiçoando o processo. Mas isso não é, né, isso não nos dá 100% de certeza, né? E é um processo complexo, é complicado. Então, na minha visão, acho que o que mais esse desafio vai continuar, né? Eu acho que ele vai ficar cada vez mais difícil. Perfeito, perfeito. Até pegando um gancho nisso, né? Porque, assim, independente a Advice por ser um escritório já segmentado e atuação exclusiva de alguns segmentos, eu vou falar olhando para o meu negócio. A gente atende com criação de marca praticamente todos os segmentos. Alimentação, saúde, mercado pet. E esse é um discurso de todos os mercados. Então, é aquela coisa assim, é lindo você fazer um planejamento, fazer uma baita consultoria de branding com o cliente, definir um projeto arquitetônico legal, precificar, abriu as portas. E para ter equipe pronta para trabalhar lá, né? Então, até para a gente aprofundar um pouco mais nisso, eu queria jogar a bola para o Lucas agora. Na sua visão, Lucas, assim, quando a gente fala de recrutamento e seleção, por que tá tão difícil? Antes do Lucas complementar, queria fazer uma colocação de uma opinião minha. O que me dá esperança em relação a isso, em relação às dificuldades de recrutamento e seleção, que é um desafio do mercado como um todo, é que as dificuldades do negócio, do mercado mudam. No passado tínhamos dificuldade com venda, tivemos inflação, e acredito que com o tempo essa dificuldade vai ser superada. E a gente vai ter uma outra dificuldade para a gente estar fazendo um podcast sobre isso. Então, eu não vejo a hora que acaba essa dificuldade. Estou querendo saber qual é a próxima, tá? Mas é uma realidade. Essa fase vai passar. Tudo passa, gente. Até a uva passa. Uma das principais dores que eu observo é contratar sem planejamento. Aí o Felipe até pode
fazer aqui junto comigo, né? Um comentário. Hoje a gente estruturou o processo para que a gente consiga, primeiro, alguém da equipe delegar a vaga, a gente abre a vaga nos nossos veículos de comunicação, posteriormente faz uma triagem no funil, responde o questionário, respondeu o questionário, faz a entrevista, faz um teste e posteriormente a gente faz a contratação. Mas isso a gente debate, como o Marcelo colocou, ele participa dos processos, Juliana participa dos processos, todo mundo que endereça a vaga tem participação. A gente fala, você contrata, você demite. O dono da vaga contrata, o dono da vaga demite. Exatamente. E tem o teste comportamental nesse processo. Sim. E hoje eu acredito que a nossa maior falha ao decorrer dos anos foi contratar sem planejamento. Porque uma contratação sem planejamento, ela acaba virando um prejuízo no futuro próximo, curto prazo. Então hoje eu faço uma contratação, 45 dias a pessoa não deu certo, gerou um mal-estar muitas vezes com o cliente, porque ela acaba pegando algum determinado vínculo, ela acaba algumas vezes cometendo alguns erros que influenciam de forma direta. Então eu vejo o maior erro hoje na questão de recrutamento e seleção, contratar sem planejamento e não ter um processo definido de contratação. E essa questão da avaliação comportamental, ela fez muito sentido para nós. Porque, por exemplo, vamos pegar a Vitória. A Vitória tem um excelente perfil, mas para uma área específica. Porque o teste comportamental dela mostra isso. Tudo bem que o teste comportamental não é um síndrome de Gabriela, nasci assim, morri assim e sou assim. Mas quando a gente começou a utilizar principalmente o BFP e o DISC no processo de recrutamento e seleção, aí você vai falar, pô Felipe, mas aí fica mais caro. Um BFP é R$60 por teste. Sim. Mas aí a gente está olhando para o desembolso financeiro ou para o ROI daquela contratação. Então, quando eu faço um BFP na Vitória e vejo que a Vitória tem uma determinada característica no fator neuroticismo, eu sei que para determinadas funções ela é boa, mas para determinadas funções ela não é boa. Só que se eu coloco ela numa função errada, a culpa não é dela. A culpa é do gestor. Então, quando a gente contrata sem planejamento e contrata errado, nós estamos prejudicando o nosso negócio, a nossa saúde mental, porque é um porre ficar demitindo nas pessoas, embora eu não tenha problemas com demissão, tá? E é um prejuízo para o funcionário. Né? Falando nessa questão de recrutamento e seleção, tem uma piada interna que eu não demito de sexta-feira, mas eu dou uma brincadinha, cuidado, hein? Pode ser que essa tradição seja quebrada a qualquer hora, né? E aí tem uma outra situação de complementação, Felipe, que à medida do tempo que a gente vai fazendo o processo seletivo, você vai pegando o feeling. Você acaba olhando para a pessoa e fala, olha, essa pessoa não tá legal. E aconteceu muito isso. Eu não gosto de estudar. Pô, tá eliminado, sai fora. Porque tem que continuar aprendendo o resto da vida, né? Você olha comportamento, olha como a pessoa vem até a entrevista, se a pessoa estudou sobre a empresa ou não, se a pessoa colocou alguma colocação sobre a Advice, sobre a cultura, como funciona, se conhece alguém internamente. A gente tem muitos funcionários, pelo menos o pessoal fala super bem, né? Tem uma galera que vem de fora, nossa, a cultura de vocês é excepcional, o trabalho de vocês é sensacional. Você já tem um brilho nos olhos, você fala, opa, peraí, vamos dar uma olhadinha com mais calma nessa pessoa, porque com cuidado, porque ela já conhece como funciona. E tem que pegar, fazer o onboarding certo e treinar a pessoa. Porque a pessoa não vai saber a cultura da empresa nos 5 primeiros dias. Eu sou muito a favor de usar os 45 dias da experiência e mais os 45 de prorrogação para saber sabatinar a pessoa, fazer ela aprender a cultura. Porque a técnica, como diria um ex-prefeito que eu já trabalhei, qualquer macaquinho bem treinado faz. A inteligência artificial vai substituir um analista júnior facilmente. Mas a inteligência artificial ainda não sabe ser empático, não sabe se colocar no lugar do cliente, não tem técnicas de CNV ainda, né, nas atuais IaaS. Então esse vai ser o nosso diferencial. E quando a gente fala, na verdade, sobre contratação, sobre treinamento, sobre equipe de modo geral, né, sobre acertar ou errar com isso, né, ter ferramentas para isso também, eu acho importante a gente levar em consideração, porque a gente tem que olhar para um fator-chave que acho que está impactando em todos os mercados, que é o tempo. Né? Então, assim, todo mundo está fazendo tudo para otimizar o tempo, fazer mais no menor tempo possível. Né? Então, a gente tem que levar em consideração que uma contratação errada, na verdade, pode atrapalhar muito um processo de crescimento de uma empresa, porque a energia dispersada naquele colaborador, treinamento, estresse com o grupo de trabalho, seja por questão de relacionamento ou não, tudo isso impacta no fator tempo, que se, por exemplo, tivesse tido um investimento maior no ato da contratação, entender um pouco mais desse perfil psicológico do colaborador, o sonho, o propósito dele, a gente teria isso otimizado, né? Então, guardem essa palavra tempo que teremos o lançamento.
breve. Em breve. Guardem essa palavra, guardem essa palavra. Deixa eu ficar quieto, porque os fofoqueiros Ainda não, dou calma. spoiler sem Calma, falar. calma. Só complementando também, nosso processo seletivo hoje dura 60 dias. Desde a 60 abertura da dias. vaga até a efetivação da contratação. Não tá bom esse prazo, Não. mas é um campo de melhoria ainda. É aceitável. A gente precisa melhorar o processo, mas ainda não sabe como. Perfeito, perfeito. Aproveitando que você está com o microfone na mão, Felipe, vamos fazer uma pergunta específica e até inspiracional. Pensando em jovens entrando no mercado de trabalho, nessa fase que muita gente agora, final do ano, está finalizando graduação, estou em busca de, vou planejar, ano que vem eu quero arrumar um emprego, eu quero entrar no mercado, seja ele qual for. Se eu pudesse falar sobre desafios, dicas, enfim, o que esse jovem pode ter de informação que pode destacar ele no mercado, num processo seletivo, numa disputa por uma vaga? Cara, eu acredito que, ao mesmo tempo que a gente reclama da geração millennium, que tá muito gato gago, mimimi, eu acho que a gente também tem um papel social enquanto empresário de oferecer oportunidade de aprendizado. E quando alguém, principalmente alguém que ainda está em inserção no mercado de trabalho, fala, Felipe, o que eu faço? Acho que duas questões básicas que faz a pessoa sair na frente. A pessoa desenvolver sua habilidade de se comunicação. Ah, mas eu sou tímido. Timidez não tem a ver com comunicação. Ponto. Você precisa se comunicar. E ter tesão por aprender. Porque não tem nada mais broxante que alguém que não quer aprender. Então a pessoa fala, não, eu já sei. E aí, isso não tô falando só para júnior. Tô falando para sênior, que acha que não precisa aprender. Porque todo mundo tem que aprender a todo momento. A gente teve um caso bem legal, que a gente assessora uma organização que faz projetos de saneamento básico em comunidades ribeirinhas. E aí a gente estava numa reunião técnica sobre um assunto técnico e um engenheiro começou a falar sobre a velocidade que a água anda debaixo da terra. Uma coisa que eu nunca teria noção daquilo. E eu fiquei assim, nossa, que legal, eu aprendi um negócio novo hoje, que a água, acho que, não vou falar aqui que eu vou estar me enganando, mas que a água anda embaixo da terra e ela demora um tempo. Eu, na minha cabeça, o negócio estava igual uma torneirinha embaixo do lençol freático. Então, acho que esse desejo por aprender, por conhecer, por absorver conhecimento, ele é a sinergia para tudo, porque competência técnica aprende. Você precisa desenvolver suas habilidades comportamentais. Minha visão. E aquela situação também, né? Até complementando aí. A pergunta inicial foi para os entrantes no mercado, os jovens, mas o querer aprender em qualquer idade, né? Aquele profissional que fica estagnado, não quero mais, tá bom o que eu sei, já, vamos dizer assim, o estar parado já é estar indo para trás, né? Então é aquela situação porque dentro de toda essa conversa hoje, né, o que a gente fala sobre cultura da empresa, rituais e tudo mais, tudo são ferramentas para o empresário também, além de propiciar um ambiente de trabalho mais confortável, harmonioso e tal, é também uma forma de medir a interação do colaborador, né, com o quanto ele está engajado com a empresa, né, o quanto ele quer participar, o quanto ele quer aprender e tudo mais. E isso acaba sendo uma ferramenta super interessante entender quem está dentro da filosofia da minha empresa ou não, né? Até você respondeu uma segunda pergunta que eu ia fazer aqui, perguntando mais capacidades além das capacidades técnicas, né? Você falou sobre a questão de querer aprender, né? Que eu acho que tem muito a ver com proatividade, né? Que tem muito a ver com comunicação, se fazer entender, evolução pessoal, de modo geral, né? Hoje a gente avalia 6 habilidades dentro da Advice. Para contratar, para promover e para demitir. A gente sempre vai se guiar pelas 6 habilidades. E quais são? 3 soft skills e 3 hard skills. Capacidade de se comunicar, seja de forma verbal ou escrita. Ah, mas eu não gosto de escrever. Dane-se, precisa escrever. Não, eu costumo dizer que algumas questões não é uma democracia. Precisa escrever. Sim. Ah, mas eu não gosto. Vai ler, que a única forma de você aprender a escrever é ler. Não existe outro caminho. Exato. A comunicação, a liderança em projetos específicos, e liderança não é ser cargo de supervisor. A Juliana, enquanto supervisora, ela tem por obrigação no contrato de trabalho dela ser líder. Mas não é uma habilidade exclusiva dela. Outras pessoas podem ser líderes em atividades específicas, projetos e tudo mais. E a gente avalia isso. E a proatividade.
em querer resolver os problemas e trazer o problema e não a solução, porque gente para ver o copo meio vazio tá cheio. Né? Isso nas soft skills. Nas hard skills, a gente avalia a habilidade tecnológica, tem que saber e tem que curtir usar duas telas, não vai falar que duas telas atrapalham seu trabalho, porque isso é muleta. Né? Então, e tem que ter habilidade mínima com tecnologia. Precisa ter organização de tempo e de espaço, precisa ter organização, e precisa ter conhecimento técnico. Então, conhecimento técnico representa 1/6 das habilidades necessárias. Então, como o Marcelo citou, um currículo bom, sabe para que serve? Para virar rascunho na impressora. Só para isso, hoje. Porque o mercado não precisa mais de um currículo extremamente complexo para uma determinada função. Felipe, vocês estão certos? Não sei. O tempo vai dizer se a gente está errando ou está acertando, mas hoje é isso que a gente tem seguido. E, na verdade, dentro da filosofia da empresa, está demonstrando isso, né? Então, assim, a empresa está sendo construindo e eu acompanho a Advice, crescimento em termos de número de clientes, de colaboradores, de estrutura. É uma empresa que aposta no novo, né? Se desenvolve em estrutura segura e só cresce. Né? Então, eu acho que deve ser levado em consideração, e se a gente for falar aí para esse novo mercado que está entrando, os novos profissionais, eu falo para a minha área também, marketing, eu recebo muito, às vezes, currículo, portfólio, por exemplo, o designer, né? A gente tem muito isso na nossa agência. Eu precisava, eu vi a vaga, posso mandar um currículo? Posso. Você tem portfólio? Não. Então, assim, como que eu vou avaliar, vamos dizer assim, a sua linha de criação se você não tem um portfólio? Mas eu não tenho cliente. Cria cliente. Faz. Deixa projetos de gaveta. Inventa uma lanchonete que você tem que fazer uma marca, uma presença. Inventa, entendeu? Assim, porque agora chega assim, você não tem habilidade de comunicação. Que já aconteceu também de um processo seletivo, eu contratei uma pessoa que tinha 0 experiência no mercado, mas que tinha uma baita forma de se comunicar que cativava a equipe. Eu falei, putz, e no meu escritório eu tenho isso, a política de portas abertas. Eu faço reunião de porta aberta e todo mundo sabe tudo. Então, assim, desde o que está acontecendo com o cliente até a situação de um problema que tem que resolver com o colaborador, desde que não envolva um terceiro colaborador, né? Mas eu acho muito isso. A gente está preparando o mercado, estimulando o mercado ao quê? Eu acho que a pandemia deu um freio na gente no sentido de comunicação. As pessoas se acostumaram com essa coisa do home office. O home office quer dizer não se arrumar para trabalhar. Quer dizer acordar, fazer alguma coisa e fazer uma tarefa de casa. Então, a gente não está muito comprometido com o tempo, a gente não está muito comprometido com a tarefa. Tudo dá para empurrar com a barriga. Então, eu acho que a gente precisa, esses 2 anos e meio, 3 anos de pandemia, eu acho que eles adiantaram para uma evolução tecnológica legal, mas eu acho que eles também trouxeram aquela coisa de uma comodidade para essa nova geração que está difícil de reeducar. Acho que é uma questão legal que você colocou, é de nós às vezes não olhar, entender que em algum momento você não vai precisar olhar para a competência técnica. Contratar só júniores para o seu negócio vai retardar o seu crescimento, isso é um fato. Tá? Você vai precisar de galera sênior no negócio também. Mas ter esse olhar de ter sênior junto com o júnior faz muito sentido. A gente tem um case, e aí deixar nosso parabéns público pro grande Gilmarzinho, nosso case em relação a trazer alguém cru do mercado, júnior, e ter uma evolução exponencial de forma rápida. Porque o diferencial é o desejo por aprender. E onde a gente levanta a régua, corre, nem que fique na ponta do dedo se erguendo, mas corre e coloca a cabeça para cima da régua de novo. A gente levanta a régua e a pessoa vai aprendendo. Então, esse é um dos casos. Se você precisa de uma vaga, que você não precisa necessariamente de um sênior nesse momento, você precisa de um pleno, mas você tem um júnior no processo seletivo que demonstrou na competência comportamental que tem vontade de aprender, investe. Vai ser muito mais barato do que você trazer um pleno que às vezes não quer aprender. Tá cheio de vício, que tá bom assim, que eu nasci assim, vou morrer assim. Sim, perfeito. E falando um pouco sobre mercado, recrutamento e tudo mais, agora eu vou direcionar uma pergunta para Juliana. Se a gente for falar sobre, em específico, a área de contabilidade, 2024, pessoas que pretendam cursar uma faculdade ou têm uma faculdade, como é o caso de alguns de vocês, né, e querem entrar na área, contabilidade em 2024, vale a pena? Sim. E já quebrando, né, a visão de muitas pessoas achando que contabilidade só tem contador. Gente, não existe isso.
Contabilidade tem bacharel em Direito, tem bacharel em outras áreas também. E a Advice é a própria visão disso também, né? Eu sou bacharel em Direito e estou numa área que também um contador, enfim, alguém da área contábil consegue também trabalhar, né? E só que eu acho que o meu diferencial aí é questão de peticionar. Sempre quando eu falo, nossa, preciso fazer uma petição e escrever alguma peça, Juliana, a parte técnica é sua. Então, acho que, primeiro de tudo, tem que quebrar esse tabu que as pessoas colocam, a visão que o Felipe colocou de achar que contabilidade é um senhorzinho, gordinho, velho, enfim. Não é isso. Hoje, eu acho que a Advice e outras empresas também estão investindo em outras áreas, né? Para trabalhar dentro da empresa. Não existe só contador, não existe só parte de administração de empresa, contábeis, enfim. Eu acho que o Marcelo também é a visão disso. Hoje eu estou na área que, teoricamente, aprende na faculdade, né, que é o societário, mas fiscal, a gente, né, na faculdade, pelo menos, é meio vaga nessa parte, só a parte de tributos, enfim. Eu acho que ele consegue também trazer uma visão do que a parte da contabilidade para 2024 aí. Eu vou muito na linha da Juliana também, no sentido de que a contabilidade ela é muito mais do que só contabilidade, né? E eu acho que a gente que tem essa experiência, a gente pode falar bem sobre isso, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, né, no escritório, a gente tem, né, como já foi dito aqui, tem várias outras áreas, né, por trás, né? Então, assim, a gente tem a parte de societário, a parte de legalização, tem a parte de prestação de contas, departamento pessoal, né, fiscal, tributário. Então, assim, para a pessoa que está querendo, né, ir para essa área, ela não necessariamente precisa ir para contabilidade, né, especificamente. Então, por exemplo, num escritório de contabilidade, ela pode trabalhar em outras áreas, né? Então, assim, ela vai ter outras oportunidades também. E uma coisa que a gente comenta também é que, assim, né, às vezes a pessoa ela entra numa determinada área, numa determinada função, mas no decorrer da jornada dela, ela pode se identificar com uma outra área dentro da mesma empresa, dentro do mesmo escritório, né? Então, existe essa possibilidade da pessoa também fazer uma transição de carreira internamente, né? E então, assim, são várias, né? São várias oportunidades. Eu acho que o mercado da contabilidade ele cresce cada vez mais, né? Principalmente com tecnologia, né? Então, assim, a gente até já conversou algumas vezes, né? O Felipe pensa, né, de trazer talvez uma pessoa que seja da área mais de tecnologia da informação, né? Isso que eu ia dar um spoiler. Em breve teremos recrutamento para a galera das engenharias e para a galera do TI. Legal. Em breve, no futuro não muito distante. Show. Bom, chegando na reta final das nossas perguntas aqui, eu separei uma em específico que eu queria fazer para o Felipe, que eu acho que é aquela pergunta que às vezes serve de inspiração. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar o Felipe no começo da carreira dele, que dica você daria para ele? Tem algum meme na internet que quanto você pagaria para tomar um café com o seu eu de 10 anos atrás ou com o seu do futuro, né? Eu pagaria muito, inclusive. Eu acho que eu falaria pro Felipe lá de uns 10 anos atrás para aprender mais. E aprender mais rápido. Se conectar com as pessoas mais rápido. Embora, às vezes a pessoa fala, nossa, Felipe, você tá sendo chatão, porque você gosta de estudar. Fato realmente, eu gosto de estudar. Me faz bem estar estudando. Não é um hobby, não é uma obrigação. Mas eu acho que eu aprenderia mais rápido, né? A área da contabilidade em si não é uma área unida por N motivos da galera achar que o Sol nasceu só para um e o Sol nasceu para os 8 bilhões de pessoas na Terra. Então acho que se eu pudesse ter aprendido mais rápido, seria muito melhor. Acho que eu teria poupado alguns tropeços, algumas dificuldades. E isso que eu falo pra galera que tá começando o negócio. Dedique a estudar e executar, estudar e executar. No começo o negócio não vai estar organizado. Eu gosto bastante que o Rie do lado G4 fala que você vende, depois você organiza, né? E eles têm um lema que é primeiro progresso, depois ordem. E acho que isso faz muito sentido também para acelerar o negócio. Mas eu falaria pro Felipe lá de trás aprender mais rápido. E você citou aí sobre o aprender mais rápido e tal, e deu uma pincelada também um pouco sobre network. Né? Porque a gente tem que levar em consideração também que de nada adianta você aprender muito, ser um banco de informação, se você não mostrar.
que você tem, né, na verdade, todo esse conteúdo. Então, quando eu falo mostrar esse conteúdo, é o meio que você está se relacionando, é fazer pelo outro, é mostrar proatividade de modo geral. Tudo, na verdade, a comunicação de modo geral, seja rede social, seja gravando um vídeo, seja escrevendo um artigo, um blog, enfim, compartilhar o seu conhecimento, às vezes até de forma não remunerada, é uma forma de mostrar para o mercado a que você veio, né? E o que você está disposto a oferecer para o mercado. E Di, acredito que parte do resultado da Advice hoje não é porque eu sou um excelente contador. Até porque a parte técnica eu deixo pro Lucas, né? Que o Lucas que adora um balanço. Mas acredito que tem muito por esse gosto que eu tenho de estar conectando, de a agenda que eu mais adoro é a agenda que tá cheia de reunião com o cliente, que eu tô lá se conectando, ouvindo a dor do cliente. E é isso. Eu já dei uma consultoria de espólio, declaração final de espólio, em velório, tá? Então, isso gerou cliente depois. Felipe, você foi pro velório para vender? Não necessariamente. Mas acabou gerando negócio. Então, isso é uma piada, mas é fato, né? Então, acredito que quando você vai se conectando com as pessoas, isso vai gerando mais resultado pro seu negócio. Então, tem que gostar de pessoas. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou fazer veterinária porque eu não gosto de se relacionar. Vai ter o dono do cachorro. Né? Sim, e que na verdade é uma das relações mais complicadas, porque eu falo, o dono do pet é o pai do pet. Então aquela situação é igual uma relação no pediatra. Você não tem que prestar um atendimento espetacular pro filho, você tem que convencer o pai. Eu já deixei de levar meu cachorro num lugar porque falaram mal dele. E só eu posso falar mal dele. Ele não presta, né? Só eu falo mal. Não vai falar mal dele, não. Exato. Bom, e uma última pergunta para a gente encerrar nosso papo, que eu separei para a Vitória, mas eu vou abrir para todos, né? A gente sempre se conecta ao longo da vida com frases, livros, mantras, coisas que nos estimulam, que a gente se conecta de alguma maneira, que fala, putz, esse é meu propósito, isso resume. Então a pergunta aí vai para todos. Se vocês têm algum pensamento, frase, mantra, algo que guia a sua vida profissional. Sabia que você ia perguntar alguma no final do podcast, que ia vir alguma surpresa. Eu tava pressentindo. Nossa, que pergunta profunda, né? Alguém que te inspira, uma frase que você fala assim, putz, isso dá o sentido na minha vida profissional. Olha, Não vale citar Chaves. o óbvio tem que ser dito. Bom, não é todo mundo que sabe, né? Mas eu era uma pessoa que eu não tinha o costume de ler. Eu comecei a ler mais depois que realmente eu entrei na Advice, que, como o Felipe diz, né? Quem lê, escreve melhor, fala melhor. E na minha área de atuação, eu preciso me comunicar muito, muito bem e preciso escrever muito bem, né? Comunicação verbal e escrita. Então, comecei a escrever e ler um pouquinho mais. Eu não sei uma frase que me inspire, assim, nesse momento, porque eu fui pega de surpresa. Até brinquei com o Felipe num feedback, que ele falou assim, escolha habilidades para você melhorar e aperfeiçoar, que você seja feliz. Não aqui, no escritório, mas também na sua vida. Eu fui embora, matutando aquilo, num nível. Falei, gente, o que eu posso melhorar que eu vou ser feliz aqui na minha vida pessoal? Porque eu levei muito a sério a pergunta. Mas o que me inspira é ajudar, né, as pessoas, fazer o bem. Eu adoro atender cliente, como eu já falei pro Felipe e pro Lucas, eu adoro me comunicar com as pessoas e eu sinto que as pessoas têm a mesma energia comigo. Nesse período de férias, agora que eu voltei, os clientes, né, seja bem-vinda de volta, você fez falta. Então, para mim, é algo assim, muito importante estar comunicado com o cliente o tempo todo e eu espero poder aprender cada vez mais. Acho que eu não consegui responder a questão da frase e o que me inspira. Mas você falou sobre muita inspiração aí, foi super legal. Mas o que me inspira é fazer o bem, ver o bem e várias coisas vai acontecer no caminho que vai te derrubar, mas eu sempre procuro ser resiliente para enfrentar qualquer problema que chega. Perfeito. Para você, Marcelo. Bom, eu também não tenho uma frase específica, assim, não consigo pensar em nenhuma, assim, que defina, mas eu tenho uma palavra que de um tempo pra cá é uma coisa que eu procuro, que eu exercito ela todos os dias, que é a gratidão.
Assim, eu procuro ser grato todos os dias. A partir do momento que eu acordo, que eu faço, que tenho a minha conversa com Deus, que eu agradeço mesmo, assim, pelo simples fato de estar vivo, de estar respirando, da minha família, que é hoje uma das coisas mais importantes. E, né, eu recentemente passei por uma questão, uma dificuldade muito grande com relação a um problema familiar de saúde que eu tive. E assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu, principalmente nesse período. Então, se tem assim, uma palavra, se tem alguma coisa que eu sigo, seja na minha vida pessoal, quanto na profissional, é a gratidão. Gratidão por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu já fiz, gratidão pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, né, que me ajudam quando eu preciso, né, a minha família. Então, uma frase específica não, mas uma palavra específica acho que seria gratidão mesmo. Perfeito, perfeito. E pra você, Ju? Nossa, eu tô vontade de chorar. Quase chorei. Aquelas, né? Então, o podcast tá péssimo aqui. Bom, vamos voltar. Tô brincando, pessoal. Aquelas. Voltando. Nossa, não colocando, enfim, no que o Marcelo falou, mas eu acho que temos que ser gratos por tudo, né? Tanto pelo bem, quanto também por tudo de mal que aconteça. E acho que, literalmente, você acordar, você agradecer por tudo que você tem que viver, que você vai viver, que você não sabe do momento que você sai da porta da sua casa. Quando você entra na empresa, o que você vai passar no seu dia. Quando você volta para sua casa, quando você deita na sua cama. E assim, eu acho que a gratidão tem que estar acompanhada com todos os nossos pensamentos, tanto positivos como aqueles que também vêm negativos no meio de tudo, né? E eu acho que uma coisa que eu trago muito comigo também, que as pessoas até percebem quando tá diferente, que eu particularmente, independente de qualquer situação, enfim, tanto pessoal como profissional, eu nunca deixo de estar feliz ou, enfim, deixar o ambiente assim mais alegre, porque eu acho que isso também inspira e incentiva outras pessoas, né? A nossa felicidade gera felicidade, a nossa alegria gera alegria. Se a gente também gera outras pessoas também a ficarem bem e também inspira qualquer situação. Então, isso eu trago sempre comigo depende de qualquer notícia, qualquer situação, eu sempre tá feliz, tá bem, não me prender a, enfim, diversos assuntos. E eu acho que é isso, fechando o que Vitória e o Marcelo falou, que eu quase chorei aqui. Momento de tensão. É isso. E assim, agora a pergunta pro Felipe, né, que é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece citações de livros de autores e pensadores. Pra você. Puta que pariu, não. É difícil, né? Cara, eu acho que não tem nada em específico. Eu gosto bastante de aprender. Eu acho que um dos influencers que eu sigo muito é o Bruno Perini. Ele fala que aquilo que sobreviveu ao tempo, né, ele tem muito mais chance de perdurar. E acho que isso que a gente tem que trazer dessa galera que escreveu lá atrás sobre diversos assuntos. Mas eu gosto muito das obras do Napoleão Hill. Acho que ensina sobre a vida. A matriz de sucesso que o Napoleão Hill identificou nas pessoas não é sobre dinheiro, não é sobre só poder, é sobre um contexto como um todo de felicidade de vida. As pessoas têm uma ilusão de achar que prosperidade vai te levar para o inferno, que rico é ruim, que ter dinheiro não é bom. Isso aqui está tudo na nossa cabeça, né? Então, acho que aquilo que Napoleão Hill escreveu no manuscrito original, do pense com precisão, da mente mestra, de você focar naquilo que você quer que expanda, né? E aí a gente vai ver outros autores, como o Joe Dispenza, lá na teoria da observação dos átomos, reforçar isso, né? Que os átomos expandem e retraem com base na observação. Eu acredito que, para resumir isso, é focar um pouco da nossa autorresponsabilidade. Logicamente que existem fatores externos que vão condicionar a nossa vida. Não dá para ignorar isso. Mas boa parte dos nossos resultados depende do nosso esforço. Essa é a realidade. Né? Mesmo que a gente tenha condições adversas, a gente consegue se sobressair. E o Napoleão Hill fala que
A energia que eu colocar no mundo é dessa mesma energia que eu tirarei do mundo. Então, é isso. É ação e reação, é física. Perfeito. E para você, Lucas? Por essa citação ficou difícil, hein? Era só pra dar um corte bonito. Né? Eu não sou adepto à leitura, mas eu entendo, levo duas palavras comigo, né? A questão da prosperidade e a questão da esperança em acreditar no mundo melhor, digamos assim. Tenho muito isso de querer ajudar os outros. Então, eu acho que quando você ajuda, você é ajudado quando você precisa. E até o pessoal brincou que esse final de semana a gente estava na praia, né? A gente tirou uma férias de 4 dias aí. E cada história triste que eu via na praia, o povo levava 10, 20 reais e assim foi. Nessas crenças. Tem que amarrar o Lucas pra não dar dinheiro. Cada história triste acaba sendo comovente, mas eu acredito nisso. Se você ajuda, quando você necessitar de ajuda, você vai ser ajudado. Eu espero isso como mantra. Levo isso como mantra no trabalho também. Tento ajudar todos e sei que quando eu preciso, o pessoal também me ajuda. Bom, ninguém me pra perguntou, mas você ia perguntar agora, eu acho. Mas eu acho que também, assim, concordo com tudo. Eu acho que foi um complementar ao outro aqui. E, assim, acho que também não tem um mantra, mas a situação é uma palavra também. Eu acho que é faça. Na dúvida, faça. Acho que se nada corromper seus valores, se não for fazer mal pro próximo, se não for prejudicar ninguém, faça. Na dúvida, faça. Então, assim, eu escuto muito hoje de equipe, amigos pessoais, clientes. E se? Fica muito no e se, né? Eu gostaria de sair do meu emprego para empreender. E se não der certo? E se der, né? Então, assim, eu acho que faz. Né? Eu acho que a gente tá propício ao erro da mesma forma que tá pro acerto. Mas aí a gente tem as ferramentas que vão nos ajudar a medir se vai dar certo ou não. Então, assim, eu falo, a minha vida veio de altos e baixos, pensando em carreira, né? De reinventar. Quando eu achei que estava tudo ótimo, eu dei um reset. Tipo, fechei uma empresa grande para começar de novo, há 3 anos atrás. Então, eu falo, por quê? Porque já não estava alinhado tanto propósito. Então, eu acho que a gente nunca é tarde para recomeçar, desde que a gente tenha vontade, foco. Então, eu sou muito entusiasta do faça. O que precisa? É estudo, é estrutura, é financeiro. Ache os meios e faça. A conjugação se, uma conjugação negativa. Ela vibra de forma negativa. Porque ela traz uma possibilidade de um futuro não existente. Por isso, muito tempo atrás. Então, a gente troca por quando ou se. Acho que é um negócio bem interessante. Perfeito. E sobre essa questão do faça, acho que é isso. Se o negócio está alinhado com seus valores inegociáveis, que se for do resto. Se vai dar certo, se vai dar errado, se eles vão falar, dane-se, segue o baile. Cara, pra finalizar esse papo, que foi muito bom, o que vocês acharam? Como foi a experiência de participar de um podcast? E aí, Vitória? Eu achei sensacional. Não deu tempo de ensaiar muito, até porque eu gaguejei, né? Antes de começar aqui. Mas eu gostei muito. A gente, né, quer estar sempre aprendendo, sempre melhorando. E eu gostei demais da sensação de poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da minha experiência, do que eu vivi, de todo o trajeto até aqui. E, de certa forma, também poder, né, ajudar e inspirar as pessoas que estão assistindo. E é isso. E você, Marcelo? Como foi a experiência de ser convidado no podcast? Muito legal, cara. Gostei bastante. Eu tenho o hábito, né, de acompanhar alguns podcasts e alguns assuntos que eu gosto. Então, foi bem legal. Eu só esperava que a Vitória fosse Vitória no dia a dia e desse... Não rolou nenhum meme, né? Não rolou nenhum meme. Né? Fiquei na expectativa aqui, não, agora vai. Não foi. Mas, enfim, muito legal. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Quando precisar, tamo aí. E você, Ju? Gente, eu tô me sentindo muito famosa. Adorei. Foi incrível. Agora, o próximo passo pra 2024 é como fazer um podcast, né? A gente fica... eu tô assim, ó. Nervosa, olhou pro Marcelo, olhou pra Vitória. E o Felipe super... então, pessoal... Mas, assim, tirando isso, é incrível. Obrigada pelo convite, né? Por tirar a gente também fazer esse... É um desafio também estar sentado aqui, sair um pouco do nosso conforto. E gostei bastante. Espero os próximos. Fico pensando que a gente tá sendo avaliado nisso aqui, hein? Sempre. E você, Lucas? Tá pronto pra retirar um ano de sabático Ainda do não. empreendedor? Muitos desafios nesses últimos meses, né? Últimos dias, né? Olha,
Vocês vão ver o Lucas ator em breve. Hein? Nossa, nem me fale. Mas sensacional, apesar dos perrengues hoje, né? Energia elétrica, foi difícil, chuva, mas muito bom. Gostei mesmo. Experiência sensacional e esse pessoal aqui, muito conteúdo, hein? Olha, então de parabéns. Galera, queria agradecer a vocês pela companhia. Bem legal a gente encerrar essa temporada do Papo Empreendedor com um podcast falando sobre nossa cultura, sobre o nosso time. Um agradecimento especial para todo o time, né, do nosso staff do Papo Empreendedor, a Maria, a Débora, Paulinho, toda a galera, o Alex agora entrando pro time. Parece fácil fazer um podcast, sabia? Só parece. Hã? Calma. Parece fácil fazer um podcast, mas é toda uma estrutura e é um puta trabalho que tirou também da zona de conforto. Di, muito obrigado por você ser, né, nosso co-host, apoiador desse projeto. E quem encerra o Papo Empreendedor é você hoje. Que prazer. Realmente, tipo assim, quando ele fala tirar da zona de conforto, ele tira mesmo, porque eu nunca fiz isso, gente. Então tirou, viu? Tirou. Fiquei nervoso. Peço desculpa, no começo dei uma enroscada, mas acho que no final as coisas se engrenaram. Muito legal, é aprendizado. Eu acho que cai dentro da curva de aprendizado que eu quero, me desafiar a fazer coisa nova. E a Device é um cliente que me permite fazer isso, né? Eu e toda a minha equipe, a gente tem muito orgulho de integrar o time, né? E é um cliente que a gente gosta de fazer e não mede esforços para poder realizar cada vez mais melhor. E a gente deu vários spoilers de novidades que vão chegar, lançamentos e tudo mais. Acompanhem as redes sociais da Device Contabilidade, a gente vai colocar aqui. E também a gente quer convidar, sigam o perfil do Papo Empreendedor, sigam a Device Contabilidade, tem muito a agregar, não só para o segmento, mas para o conhecimento de modo geral. E é isso, agradecer a presença de todos, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. A gente encerra hoje a temporada 2023 do Papo Empreendedor, mas já, início de 2024, a gente já está cheio com uma programação, convidados incríveis, cheio de novidade. Até lá. Até lá, pessoal. A gente se vê no próximo Papo Empreendedor. Muito obrigado.